a amada igreja espalhada sobre toda a face da terra. Eu te peço isso, Senhor, não em mérito meu, mas no mérito de Cristo Jesus, pedindo já perdão pelos nossos pecados. Em nome de Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra está com o nosso irmão reverendo Mário. Tudo bem, irmãos, graça e paz. Bom estarmos aqui mais uma vez para aprender juntos a palavra de Deus. E eu quero começar fazendo algumas perguntas. A primeira delas é: por que você foi criado? Por que é que você foi criado? Já que todos nós somos criados por Deus, por que é que você foi criado? É a primeira pergunta do nosso catecismo, né? Para adorar a Deus e gozar. Uma das maneiras de nós adorarmos a Deus, mas existe mais de uma maneira? Existe. Você adora a Deus com a sua vida, você adora a Deus cultuando, por exemplo, né? Você já tem duas maneiras aí de adorar a Deus, não é? Então nós vamos falar nesta noite, começar, né, o estudo nessa noite, falando exatamente desta finalidade, de nós adorarmos a Deus por meio do culto. E como é que você sabe se o culto da sua igreja é o culto que está de acordo com a Bíblia? Como é que você sabe isso? Com qual palavra? A irmã está dizendo aqui, está de acordo com a palavra de Deus, tá? Qual? Aquela que fica mais ou menos entre Gênesis e Apocalipse? Assim? Não? Hã? Não, veja, irmãos, assim, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, para você que talvez que nos assista nunca ouviu, a gente não pode dar resposta genérica. Nós precisamos saber uma resposta que esteja na Bíblia, mas que satisfaça a pergunta que foi feita. E nós vamos ver nessa noite qual é esta resposta bíblica que deve regular o culto que você presta a Deus, o culto que eu presto a Deus, através de um estudo chamado O Princípio que Regula o Culto, o princípio regulador do culto. Agora veja, é o princípio que regula o culto. Então, é né? Um princípio que regula o culto. Com este princípio, eu abarco todos os demais. Então, eu preciso saber disso, né? O princípio que regula o culto é o sola Escritura. É somente a Escritura. Por que isso? Porque devido à natureza humana pecaminosa, o povo pactual de Deus, não raro, se desvia da verdade. E a gente tem visto isso aos borbotões por aí, não é? É comum o homem perverter a verdadeira religião ao eliminar elementos considerados desagradáveis. Por quê? Porque a nossa natureza é fazer as coisas conforme nos agrada. Se não agrada, eu tiro. E o pior ainda, né, que tirar é você acrescentar uma outra coisa que não atende o sola Escritura. Sola Escritura, para quem não conhece, é somente a Escritura, só a Escritura, não é? Que deve ser
o regulador, o princípio regulador, né? Ele também, o homem, né, corrompe pela adição de ideias próprias. Essa tendência, então, de deturpar a verdadeira religião, mediante adição ou subtração, constitui a razão de Deus ter advertido Israel de nada acrescentar ou retirar da sua palavra. Então, o princípio regulador do culto, se o irmão puder abrir a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, versos 1 e 2. Deuteronômio 4, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então é assim, não pode acrescentar e não pode tirar. Tem que cumprir aquilo que Deus determinou. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Eu tenho que fazer aquilo que agrada ao Deus que eu cultuo. Se ele não é o Deus verdadeiro, tanto faz o que você vai fazer no culto. Mas se é o Deus verdadeiro, porque só existe um Deus verdadeiro, o único Deus, você tem que fazer as coisas do jeito que ele instituiu para fazer. Senão as coisas não dão certo. Não é? Então, esta passagem da Escritura, deixa ela guardada aí, que a gente vai usar mais tarde, né? Deuteronômio 4, 1 e 2. Esta passagem, então, da Escritura, além de outras semelhantes a ela, forma a base doutrinária do chamado sola Escritura. Quando eu digo somente a Escritura, eu estou dizendo, nada acrescentareis, nada subtrarei, ou diminuirei. Não é? Muito bem. O nosso princípio é só a Escritura. E é uma característica de nós reformados protestantes. Nosso compromisso com Deus é por meio da sua palavra. Isto é, somente a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de fé e prática. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se eu quero saber questões de fé, está aqui registrado. Eu quero saber prática, está aqui registrado. Então, eu preciso estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, para que ela, de fato, me dê as respostas a essas duas coisas importantíssimas na nossa vida, tanto a fé quanto a prática. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, não a minha, e para a minha salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser logicamente e claramente deduzido dela. Então, veja quais são as questões aqui. Ó. Ou está escrito na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. Pronto, é expressamente escrito. Agora, ou pode ser logicamente entendido por meio do estudo da palavra.
Agora, eu não posso, como querem alguns, bom, se não está escrito na Bíblia, de forma tácita, né? Está escrito, então eu posso fazer. Bom, e aí eu preciso olhar na Bíblia, ver se eu posso deduzir que aquilo que eu quero fazer, né, logicamente, né, eu posso encontrar na palavra de Deus que, de fato, eu não posso fazer. Eu não posso agir de outra maneira. A Escritura nada se acrescenta em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito. O Espírito Santo não revela mais coisa alguma. Isso não é problema do Espírito Santo poder ou não. É porque não tem mais nada a ser revelado. Aquilo que precisava ser revelado está onde? Nas Escrituras. Porque se você recebeu alguma revelação de Deus por meio do Espírito Santo que não consta na Bíblia, eu preciso fazer o quê? Incluir na Bíblia. Mas está escrito que não pode acrescentar. Então eu já tenho um problema. A outra coisa, o escritor da carta aos Hebreus, que nós estamos estudando aqui todo domingo, versículo por versículo, lá no capítulo 1, verso 1 e 2, né? Vai assim, vendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele fala por meio do Filho. E a palavra do Filho está onde? Na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Não é só no Novo Testamento, não. A palavra do Filho é Ele quem traz a plenitude da revelação. Quando você lê lá na carta aos Hebreus, se não me engano, lá no capítulo 3, ou no começo, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Plenitude. Bom, se ele é a plenitude, mais coisa alguma que ele precisa trazer. Tudo está revelado onde? Na sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso saber. Tudo aquilo que eu preciso saber. As coisas que eu não preciso saber não estão reveladas lá. Né? Tipo, alguém pergunta, onde foi que Deus nasceu? Quem criou Deus? Ele sempre existiu. Mas como assim? O problema é seu. É assim, ele sempre existiu. Ele não dá satisfação para nós. Quando você olha no livro de Gênesis, lá no começo, né, no versículo 1, diz assim, no princípio, Deus. Não, isso é João, irmão. Gênesis, né? Vamos voltar lá no começo, né? No princípio, Deus lá não explica de onde ele veio, quem foi a família dele, como é que ele fez, não fala. Fala que ele é Deus. E mais nada. E que ele criou todas as coisas. Então, esquece essa coisa de gente que recebe revelação de Deus e vem falar para você, novas revelações, exatamente. O irmão está lembrando aqui que o apóstolo Paulo puxou a orelha dos irmãos da igreja de Colossos por causa exatamente disso, né? Ficar buscando novas revelações, né? No outro lugar, ele fala assim, negócio de gente que fica com coceira no ouvido, né? Coceira no ouvido é exatamente isso, né? De você buscar novidade. Onde é que tem uma novidade, né? Alguém já viu assim, pastor, uma pessoa que trabalhava comigo, ele diz assim, Mário, eu tenho uma revelação do Senhor aqui
para você. Deus mandou te avisar. Eu falei assim, meu irmão, pode ficar com você, porque se Deus precisar falar comigo, Ele fala comigo. Ele não manda intermediário. O único intermediário entre eu e Deus é Jesus. E o que Ele precisa falar para mim está aqui, ó, na sua palavra. Então, esquece isso, irmão. Esquece isso. Não é? Onde você... Veja, nós estamos tratando da palavra de Deus. Então, ela é o nosso guia de fé e prática. Ótimo. Se alguém vem para você e diz assim, ó, eu tenho uma revelação de Deus para você, você fala assim, bom, então pega a Bíblia aqui, me mostra na Bíblia onde Deus fez revelação desse jeito. Se você me mostrar, eu aceito. As revelações que Deus fez por meio dos profetas lá no Antigo Testamento, até pela mula do Balaão, pelo Urim Tumim, as várias formas, sonhos, visões que Deus deu ao povo lá no Antigo Testamento, tinha um único objetivo: falar a respeito dos seus planos e dos seus propósitos. Não existe revelação individual. Ó, você vai casar com não sei quem. Olha, irmão, assim, aceita, né? Eu já vi isso no Facebook, né? Olha, irmão, aceita essa palavra aqui, o emprego está na sua porta. Qual porta? Que emprego? De qual empresa? Qual lugar? Não é assim. Deus, quando manda aviso, Ele dá nome, sobrenome, RG, CPF, direitinho. Não é genérico. Como se faz nas igrejas hoje. Ah, Deus está me revelando aqui que alguém tem um caroço. Ah, passa a mão no seu corpo, vê se você não tem caroço. Se você não tiver caroço nenhum no corpo, você não é gente. Todos nós temos. Isso se chama nódulo linfático. Todos nós temos. Ah, Deus está me revelando que tem gente com dor de coluna. Quem não tem dor de coluna? Agora eu queria ver assim, ó, alguém que está na igreja, que não é conhecido, que vai falar o nome, o sobrenome, o RG vai falar assim, ó, você aí que está com dor de coluna, você vem aqui. Não, é assim, é genérico. Olha, assim é muito fácil. Não existe esta coisa de revelação do Espírito Santo. Nem por tradição de homens. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e o governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu não preciso dizer para você... deixa eu mudar. Você pode vir de bermuda na igreja? Você pode vir de bermuda na igreja? Aonde está escrito na Bíblia que pode? Onde está escrito na Bíblia que pode vir de bermuda na igreja? Ah, então, também não está escrito que não pode. Então, se não está escrito, eu venho. Então, o que o texto está dizendo aqui? Existem coisas que a prudência me dizem que eu não devo fazer. Por quê? Para vir cultuar a Deus, não é de bermuda. O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar convenientemente trajados. Cada um lá dentro da sua cultura, não é?
Onde é que está escrito na Bíblia que não pode vir de boné na igreja? Eduardo, dá um pedala Robinho nesse irmão aí. Ó. Onde é que está escrito isso? Não é, essas coisas eu uso lá fora, uso lá no mundo. Dentro da igreja, para você prestar culto a Deus, é outra coisa. É de outra forma. Então, eu preciso ter um pouco de bastante prudência para fazer as coisas. Continuando. Portanto, tudo que o homem faz deve ter por base mandamento explícito da Escritura, ou deve ser deduzido de forma lógica ou clara. Por exemplo, vou voltar de novo aqui a explicar para os irmãos, né? Eu cultuo a Deus no sábado ou cultuo a Deus no domingo? Aí fica essa discussão eterna nos caras. Não, tem que ser no sábado porque você tem que cumprir a lei. E o outro fala, não, é no domingo. E fica brigando e não vai olhar o que está escrito. Abra sua Bíblia em Atos 27, capítulo 20, verso de número 7. Quem achou pode ler, vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia ser de viagem, exortava-os, os prolongou o discurso até a noite. Então, é assim, ó. No primeiro dia da semana, nós estávamos reunidos para fazer o quê? Com o fim de partir o pão, fazer a ceia. Paulo ia ser encaminhado para a sua viagem missionária. Aí vem gente falar para mim, não, vocês estão seguindo o imperador romano que adorava não sei o quê e mandou sair do sábado para ir para o domingo. A igreja se reunia no domingo a fim de fazer o quê? Participar da ceia. 1 aos Coríntios 16, 2. 1 aos Coríntios 16, capítulo 16. Vamos lá. 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando? Quando eu for. Que dia da semana? E o primeiro dia da semana é? Domingo. Apocalipse 1:10. Deixa eu sair aqui, vai. Verso 10. Achei-me, nosso irmão João, lá na ilha de Pátimos. Achei-me espírito. E o dia do Senhor é? Sábado? Não, é domingo. Mas veja, a questão
não é somente o texto. A questão que eu preciso entender é o princípio. O princípio. Porque o outro vai pegar e dizer assim, não, mas aqui, mas a lei diz que você tem que guardar o sábado. Eu preciso entender o princípio. Qual é o princípio? Tem que voltar lá para Gênesis e perguntar o seguinte, que dia que Deus começou a criar o mundo? Era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado, era domingo, que dia que era? Não tinha dia da semana. Ele diz lá, o primeiro dia, o segundo dia, vai até o sétimo dia. Ninguém sabe que dia que era. Essa é a primeira coisa. Então, não tinha dia da semana. Mesmo porque, para alguns intérpretes, alguns acham que este dia era um dia de 24 horas e outros acham que é um dia, que é um período de tempo indefinido. Não é? Tem essas duas interpretações. Não é? Então, vamos lá. Deus criou as coisas, eu não sei que dia que foi que ele começou a fazer. A segunda coisa, quando ele santificou o dia de sábado, que quer dizer descanso, em hebraico, existia povo judeu? Não. Existia lei? Não. Então, o santificar um dia em 7 dias é anterior à lei judaica, anterior ao povo judeu. Então, o princípio que Deus instituiu no livro de Gênesis foi, a cada 7 dias, um dia, de forma específica, não é que é para você não adorar os outros dias, você adora Deus todos os dias, mas um dia específico, para você reunir a sua família, para adorar a Deus. Então, esse princípio é anterior ao povo judeu. Anterior ao calendário, anterior a todas as coisas. Deus está criando tudo lá. Deus usa isso que ele criou lá em Gênesis e coloca para o povo judeu. Por quê? Para que o povo lembrasse, assim diz o texto bíblico, vá lá para Êxodo, para que o povo lembrasse que foi liberto com mão poderosa do Egito. Nós somos judeu? Não. Nossos ancestrais foram escravos lá do Egito? Não. Por que é que eu tenho que lembrar disto? Se não tem nada a ver comigo? O que tem a ver comigo é o paralelo. Assim como Deus libertou o povo do Egito com mão poderosa, Cristo me libertou do pecado com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Qual é a garantia que eu tenho dessa libertação? A ressurreição de Cristo, que aconteceu quando? No primeiro dia da semana. Então, o que marca a vida do povo judeu é a libertação do Egito. O que marca a minha vida é a minha libertação do pecado, a comprovação disto é a ressurreição de Cristo Jesus. Então é o seguinte,
está mantido aquilo que Deus estabeleceu lá atrás, lá em Gênesis. Um dia em 7. Aqui eu faço um dia em 7. Eu trabalho de segunda a sábado, no domingo. Então, essas coisas que eu estou dizendo, você pode deduzir logicamente do ensino da palavra de Deus. Porque Ele é o mais importante na minha vida. Eu não posso lembrar de uma coisa que não corresponde à minha história. O apóstolo Paulo vai falar que isso tudo é sinal, é sombra daquele que haveria de vir. E as pessoas ficam, não, você não está cumprindo a lei, aí você não vai para o céu. Bom, quem que salva? É a lei ou é Cristo? Se eu vou ficar na lei, você vai para o inferno, porque você não consegue cumprir a lei. Então, essas coisas a gente tem que deduzir logicamente do ensino da palavra de Deus. Senão as coisas ficam complicadas, né? Fica essa briga danada aí. E tem gente que briga mesmo por causa disso, né? Então, vamos lá. Um exemplo, então, de sábado para domingo, está dizendo aqui, então, deve ser deduzido de forma lógica ou clara, ou, caso seja circunstancial, ser ordenado pela luz da natureza e da prudência cristã, de acordo com as regras gerais da palavra de Deus. Tempo ou lugar de reunião, por exemplo, não está escrito na Bíblia. Onde é que está? Aqui nos bancos da igreja aqui são de estofamento aqui vermelho. Onde é que está escrito na Bíblia? Quando nós fizemos isso aqui, devia ter mudado, devia ter colocado azul. Ou verde, né? Que é da cor da IPB. Né? Vermelho é complicado. Né? Mas é assim, não está dizendo na Bíblia que tem que ser vermelho, verde, azul, cor-de-rosa. Não tem. A gente tem que usar de bom senso para fazer as coisas. Não é? Vamos lá. E mais. O mandamento de Moisés, encontrado em Deuteronômio 4:2, que nós acabamos de ler agora há pouco, é o princípio regulador divino, em seu sentido mais amplo. Não pode colocar nada, não pode tirar nada. Somente a Escritura. A autoridade final para o homem é a marca d'água para a vida, que está revelada na Escritura, na Bíblia. O princípio regulador do culto é a Bíblia e é a única regra infalível concernente fé e prática, como nós já vimos. Não há área da vida na qual essa verdade seja aplicável que não respeite o culto. Tudo na Bíblia mostra como Deus quer ser adorado. Você lê o Antigo Testamento inteiro, ó, pode pegar Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus estabelece tudo o que ele tem que fazer. O tipo de roupa, o tipo de utensílio, ele estabelece tudo. Só que eu tenho que entender, né, os irmãos que estão estudando aqui a carta aos Hebreus entendem isso, né, que estas coisas lá do Antigo Testamento foram usadas por Deus de modo pedagógico para falar daquele que viria. Então, como eu expliquei aqui domingo na igreja, você tem o candelabro lá no tabernáculo. O tabernáculo era um castiçal, né? De 7 pontas, que devia iluminar o tabernáculo. Bom, aquele objeto tipificava
Jesus Cristo, porque é Ele que traz a luz ao mundo. Então eu não preciso mais de candelabro, como querem algumas igrejas, porque Cristo é quem traz a luz. Candelabro é luz estranha, é fogo estranho dentro da igreja. Se tivesse no Antigo Testamento, Deus tinha matado queimado, lá sucumbia, igual fez com Nadab e Abiú. Vamos lá. Antes de entrar na terra prometida, Deus advertiu os israelitas da idolatria e do sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é mistura. Mistura. Eu já disse aqui na igreja, né? Então, só terminando aqui, então, idolatria, do sincretismo e dos cultos pagãos. Então, eu já disse aqui na igreja, algumas vezes, que eu preciso conhecer um pouquinho do povo brasileiro. O povo brasileiro é, por natureza, um povo sincrético. Quem morava aqui, antes de chegar os portugueses, ou chegarem os portugueses, eram os índios. O índio é animista. Ele adora o quê? A natureza. Adora o rio, a árvore, a lua, a estrela, o trovão, essas coisas. Quando o português chega aqui e se junta com o índio, o português traz o quê? O catolicismo. Às vezes nem o romano. Às vezes era o catolicismo que ele cria, que era igualzinho o que acontecia com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Nós cremos em Deus, Jeová é o Deus. Mas eu tinha, o irmão, o Wellington fez um estudo aí a respeito disso, não foi? Um sermão, né? A respeito dos deuses do lar. Não foi isso? Então, eu tenho Deus, mas eu tinha escondido lá em casa um outro deusinho lá, que nem sempre era o Deus, o anjo, ou sei lá, o santo lá da Igreja Católica. Mas era aquilo que ele cria. Isso juntou com o índio. Daí você tem uma outra religião, né? Porque aí eu vou pegar os santos que existem na Igreja Católica e vou ver qual é o referencial que eu tenho dentro do panteão de deuses dos índios. Aí vem o africano, com os seus deuses. Aí eu misturo as divindades lá do culto afro com o do português, com o do índio. Aí vem o francês, vem o italiano, vem o alemão, vem o dinamarquês. Cada um traz suas coisas e junta num tal de culto pagão. E faz uma mistura. É isso que a gente chama de sincretismo religioso. Então, nós precisamos tomar cuidado para não trazer essas coisas para dentro da igreja. Assim, igual alguém me falou uma vez, estava pregando o evangelho, e o pessoal fala assim, mas Deus não é um só? Eu falei, olha, pelo menos isso você sabe. Só existe um Deus. Mas só tem um caminho para você chegar nele, que é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro, você não chega. Então não adianta eu saber que só tem um Deus. Eu tenho que saber que eu só chego a Ele por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio. E Moisés, então, lá em Deuteronômio 12,
versículo 30 a 32. Falando dessas advertências, né? Deuteronômio 12, de 30 a 32. Ele vai dizer assim: guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Só que o povo de Israel fez igualzinho. Se juntou com a terra, com o povo da terra, que Deus falou que era para exterminar, mas juntou com o povo e passou a adorar os deuses da terra. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem e é isso que nós temos que tomar cuidado. A gente fica importando coisas do mundo para dentro da igreja. E às vezes só com cara de piedade, mas é afronta a Deus. Estava conversando agora há pouco com o presbítero Wellington, a respeito de um cântico que eu tenho ouvido cantar bastante, que é Tiago o quê? Colossenses 1 do Projeto Sola. Que ele diz assim, ó, já não há mais nada que a ele não pertença. E a minha pergunta é, quando houve alguma coisa que ele não pertencia? Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E todo mundo canta isso como se fosse... Não sabe. Não sabe. É assim, não, a música é bonita, todo mundo gosta, então não interessa muito o que fala. Né? Não raciocina em termos da palavra de Deus. Mas gosta da música e canta. E como ela, está cheio. Eu estava lendo um livreto aí esses dias, que a pessoa diz assim, nós precisamos tomar cuidado com esses tais de cânticos espirituais. Porque não trazem nada da palavra de Deus. Ou acrescenta aquilo que não tem que acrescentar, ou tira aquilo que é essencial. Mas o povo gosta. Aí eu já disse até isso aqui na igreja. Você passa o ano inteiro ensinando a respeito de um assunto, uma música dessa daí, o cara canta o dia inteiro, o membro canta o dia inteiro essa música, pronto, acabou com o ano inteiro que você ensinou. Oi. Cristo ainda não havia vencido a morte, certo? Ah. Não no tempo e espaço-tempo. Uma vez que ele venceu a morte, então, de forma não literal, mas poética. Então, o problema é essa, né? De forma poética, a poesia, eu tenho que me lembrar que isto que aconteceu no tempo é um reflexo do quê? Então, é assim, nós olhamos, esse é um problema nosso, de nós olharmos as coisas assim, estanques. Só que as coisas para Deus não são assim.
Ele olha as coisas, tudo num olhar só. Presente, passado e futuro. Quando Cristo morreu na cruz, ele já havia morrido onde? Lá na eternidade, quando ele aceitou o plano. Eu acho que assim, são detalhes que, se você cria o hábito de deixar passar, você acaba lembrando depois lá na frente de verdade. Exatamente. Exatamente. Então eu preciso, raciocinar em termos da palavra de Deus. Não é, as coisas não podem ser de qualquer jeito. Vamos lá. Tudo o que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Tudo que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento divino explícito, ser lógico e claramente deduzido dele, ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado. Por exemplo, a mudança do 7º dia do judeu, que era o sábado, para o domingo cristão, porque nós não somos judeus. Da mesma forma que na antiga dispensação, ou seja, na antiga aliança, nenhum aspecto do culto ou da disciplina da igreja de Deus foi confiado à sabedoria humana. Todas as coisas foram prescritas de modo objetivo pela autoridade divina. Também sob a nova dispensação, falando agora do Novo Testamento, nenhuma outra voz é ouvida na casa da fé, a não ser a do Filho de Deus. O poder da igreja é apenas ministerial e informativo. Ou seja, nós ministramos aquilo que está não aquilo que eu quero falar, não aquilo que eu quero fazer. Infelizmente, as igrejas hoje estão cheias disso. Muita conversa, nada de Bíblia. Ela deve apenas manter a doutrina, a igreja, deve apenas manter a doutrina, fazer cumprir as leis e executar o governo outorgado por Cristo. Nada do que o Senhor estabeleceu deve ser adicionado ou subtraído dela. A igreja não possui poder discricionário. Ou seja, não está na mão dela dizer certo ou errado, não está na mão dela incluir, não está na mão dela tirar. Como querem alguns fazer. Discricionário é a liberdade de ação administrativa dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante de um caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis. Todavia, porém, isso é válido perante o direito, não vale dentro da igreja. Porque a igreja não tem esse poder de interpretar a lei, de interpretar a palavra de Deus, de acordo com o que ela quer, do jeito que ela quer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O conceito corrente entre as igrejas protestantes é a da permissibilidade de tudo o que não é explicitamente proibido na igreja. Esse conceito era e ainda é aceito pelas igrejas luteranas e episcopal. As primeiras igrejas reformadas e protestantes rejeitaram esse conceito por não ser bíblico. Nada acrescentar, nada tirar. A Confissão de Fé de Westminster diz: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua própria vontade revelada, ou seja, a Bíblia, que Ele não pode ser adorado
segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Por isso que se eu quero verdadeiramente adorar a Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não pode fazer um exame se o culto da sua igreja é um culto que agrada a Deus. Porque exige que você conheça. O que hoje designamos princípio regulador do culto não é algo inventado por João Calvino ou John Knox, que são os fundadores aí da igreja presbiteriana, né? Não se trata, ou mais se trata, de um imperativo divino. É um aspecto crucial da lei divina. Dizemos que o mandamento de nada acrescentar é parte orgânica da lei toda. Como lei, é, portanto, toda adição humana ao culto divino, ainda que não contrarie nenhum mandamento de forma particular. É contrário ao mandamento geral de que nada deve ser adicionado. Então, foi o que eu falei. Não é porque na Bíblia não está escrito que eu não posso trazer lutador de MMA dentro da igreja, que eu posso trazer. Porque isso não faz parte de adoração a Deus. Ah, não, pastor, mas é assim, a gente usa para atrair as pessoas. Eu não sei, pelo menos na minha Bíblia, o meio de atrair as pessoas é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra. Paulo, quando chegou lá em Atenas, ele não falou assim, vamos juntar o pessoal aqui de luta greco-romana aqui, porque eu vou vir trazer uma palavra, eu quero um montão de gente aqui. As pessoas não confiam no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, não é o poder da igreja. É o poder de Deus. E é essa palavra aqui que eu tenho que levar para as pessoas. Continuando. A igreja recebe todas as ordenanças do culto da parte de Deus, como foram reveladas na Bíblia. Ela deve obedecer a todas as ordenanças divinas e não possui autoridade para adicionar ou subtrair algo ordenado por Deus. As circunstâncias do culto não dizem respeito ao conteúdo ou à cerimônia, mas refere-se ao que é comum às ações da sociedade humana. A única forma de alguém aprender uma ordenança relativa à adoração é estudar a Bíblia e ver o que Deus ordena. No entanto, as circunstâncias do culto independem das instruções bíblicas explícitas. Elas dizem respeito exclusivamente à revelação geral e ao bom senso. Por exemplo, vamos lá. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer batismo todo domingo? Não tem. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que ter escola dominical? Não tem. A Bíblia fala que eu tenho que ensinar. Agora, nós fazemos na nossa igreja no domingo de manhã. Fazemos na terça-feira. Ou seja, isso é circunstância do culto. Então, eu preciso perceber o que é ordenança
que faz parte da forma, e a circunstância, que faz parte do conteúdo. São coisas diferentes. Vamos ver, quando a gente fala em ordem, deixa eu só terminar aqui, vamos ver se dá tempo, a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Crentes e incrédulos sabem indistintamente que proteção e aquecimento são úteis para conduzir uma reunião nos meses de frio. Eu preciso falar para você, ó, tá frio lá fora, nesse domingo aqui você venha agasalhado. Não precisa, você sabe. Ah, então, tá vendo, pastor? Então, quando faz sol, eu posso vir de bermuda, aí camiseta, porque está calor. Crentes e incrédulos sabem distintamente que proteção e aquecimento são úteis. Eu vou dizer uma coisa, você entra na igreja católica, não sei se alguém aqui já foi, você entra na igreja católica, você escuta um barulho? Não. É um silêncio, é um respeito. Você chega na igreja, pastor está falando, tem gente cantando, tem um orando, o irmão já entra, beijinho aqui, ou não sei o que lá, vem daqui. Que respeito. Diz que nós estamos adorando a Deus. Chega na igreja, uma conversaiada alta. Não importa se você coloca uma plaquinha lá, dizendo silêncio, você está na casa do Senhor, ora. Não... Você vai ao teatro, você levanta a hora que você quer. Não, né? Não precisa respeitar o autor, o artista que está lá, não sei o quê, fica todo mundo sentado quietinho. O crente chega na igreja, é uma incontinência urinária que eu vou lhe dizer uma coisa. Pô, mas você já não passou pelo banheiro, a hora que você entrou aqui, já vai no banheiro, já toma água, traz água se você quiser, coloca aqui, tem um lugar para colocar um copinho de água. Aí fica aquele negócio de trânsito dentro da igreja, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nós estamos cultuando a Deus, mas o ímpio, que não conhece a Deus, vai na igreja dele lá e faz silêncio. Vai num desse templo Sheisunoye, sabe como é que fala? É igualzinho, é silêncio. Não só dentro, mas você vai andar lá por fora, ver jardim e tal. Eu gosto por causa de fazer visita, por causa da construção. Eu gosto muito da construção asiática, né, dos jardins, das fontes, essas coisas, eu acho legal. Você vê as pessoas andando, eles conversam baixinho, em silêncio, você nem escuta. E não estão nem lá dentro do templo deles. E a gente, né? É o Huawei. Parece a micareta do carnaval. Também entendem a necessidade, esses, né? De acomodação, iluminação, de vestuário. Você não pode ir ao fórum vestido de camiseta. Não entra. Mulher não entra de calça comprida. Cada lugar tem um modo para vestir. Assim, não, pastor, mas Deus não olha a minha vestimenta, Deus olha o coração. Filho, se Ele olhar seu coração, você não poderia nem entrar na igreja. Além disso, depreende-se a escolha prévia de um horário para a realização da reunião.
Tem igreja que faz de manhã, tem igreja que faz à tarde, tem igreja que faz à noite. Ou seja, não tem prescrição para isto. Arrecadação. Tem prescrição na Bíblia? Tem. Tem prescrição. Diz qual é o horário? Não. Diz qual é o dia? Não. O apóstolo Paulo deu uma orientação para a igreja que nós acabamos de ler, dizendo o seguinte, faz uma arrecadação geral aí, de todo mundo, até eu chegar. Aí no domingo, quando eu estiver reunido, vocês entregam para mim. Tipo assim. A gente estava comentando que cada ambiente ele vai, né, trazer a necessidade de um tipo de investimento específico. Nessa semana, acho que foi um comentário lá, a moça falou assim, a respeito na praia, né? Na praia, ela falou assim, por conta de estar um ambiente, né, na praia, ser um ambiente de banho, que vai permitir que ela se vista assim de maneira mais à vontade, né? Se desnude. Aí, por exemplo, e nesse caso, como que a gente consegue entender? Qual é a orientação bíblica? É a primeira coisa que eu tenho que perguntar. Na Bíblia está escrito que você tem que usar biquíni, biquininho, biquinão, fio dental, não sei o que está escrito? Não. O que está escrito na Bíblia? Que você não deve usar o seu corpo para provocar o quê? Sensualidade nos outros. Não precisa ser lá na praia. Pode ser dentro da igreja. Você vai com decote aqui, ó. Ou como eu já vi outras aí, né? Não é nessa igreja aqui, foi lá na França, né? Vem com vestido lá no tornozelo. Mas o racha aqui atrás e até aqui em cima, né? O que adianta? E o apóstolo Pedro faz uma exortação por causa dos santos que há na igreja. É por isso que eu tenho que vir vestido decentemente. É lógico que eu não vou à praia tomar banho de burca. Mas também não precisa mostrar o que não deve. Existe o que nós tratamos agora há pouco? Do bom senso. Entre o nada e o tudo, tem outras coisas aqui no meio que você pode usar. Depende tudo da intenção do coração. Eu, por exemplo, acho bonita a mulher que usa maiô. Tem maiôs lindíssimos. Não gosto desses outros tipos de coisa que usa. Pastor, uma pergunta aqui da nossa internet. Pode internetar. Nossa irmã Camila. Ah. Vejo que em algumas IPB existe o culto de jovens, que geralmente não acontece de domingo. É correto usar essa nomenclatura? Não. Não existe essa coisa. Culto é um culto a Deus, onde a palavra de Deus diz que todo o povo deve estar reunido para adorar a Deus. Se não, veja, a questão do culto, por que o culto chama comunitário? Porque congrega as pessoas da igreja. Tá certo?
para que elas fiquem em comunhão e adorar a Deus juntamente. Aprendam a palavra de Deus juntamente. Agora, assim, eu faço culto de jovem, faço culto das mulheres, faço culto do homem, faço culto não sei o quê. É. O culto da classe hall do berço não tem sentido. Então, aí pode mandar para eles a letra e a música daquele cântico antiguinho, né, que diz, né, cada um na sua, né? Eu no meu cantinho e você no seu. Porque aí assim, o jovem não se mistura com... Bom, nós somos irmãos em Cristo ou não? Agora, a irmã Camila, isso não quer dizer que eu não possa fazer reuniões com os jovens na igreja. Não é culto de jovens. Eu trago um assunto específico, igual nós já fizemos aqui, acho que foi no sábado teológico, uma coisa assim, veio um monte de jovens. Nós falamos apenas a respeito do ensino na universidade. Ou você ensinar os jovens a um outro aspecto dentro da palavra de Deus, fazer um estudo bíblico. Por quê? Porque no culto, mas você não pode fazer pergunta. Então eu faço um estudo bíblico sobre um determinado assunto que atinge a uma faixa etária, por exemplo. Não tem problema nenhum. Agora, o culto é um só para todos. E nós devemos participar desse culto. Ah, pastor, e se na igreja tiver muita gente? Você faz o culto 3 vezes no dia. Conheço igreja assim. Tem tanta gente que não cabe todo mundo no mesmo espaço. Faz 3 horários diferentes. Agora, esse negócio de ficar dividindo... Olha, eu não sei, acho que foi Napoleão que disse que você precisa dividir para conquistar. Quanto mais dividida a igreja tiver, mais fácil para o inimigo. Veja o culto de domingo. Tá bom? Muito bem. Nosso irmão presbítero Welles está com a palavra. Nós continuaremos na próxima terça-feira. Maravilha. Que bênção, né? Bons irmãos, terminamos hoje nosso estudo. Que Deus abençoe a vida de cada um que esteve presente conosco, seja aqui, com público recorde aqui na igreja, né, pastor? Hoje fazia tempo que a gente não via bastante gente assim na igreja. Nossos irmãos também na internet. A gente agradece muito a Deus pelo ensino. E terça-feira que vem estaremos aqui mais uma vez para adorar o nosso Senhor. Domingo, escola dominical, 9h30, reunião de oração, com sequência das 10 horas de escola dominical. Continuamos com Hebreus, estudo na carta aos Hebreus. Bom, culto às... Oi? Com o nosso irmão Damião, verdade. Domingo o pastor vai estar em São Manuel, né, ministrar a ceia aos nossos irmãos. E continuaremos aqui. Domingo, então, de manhã, às 9h30, e às 6 horas da tarde, culto ao Senhor aqui, onde todos nós, em comunidade,
adoraremos a Deus e ouviremos mais uma porção da sua palavra. Bom, enfim, já está tarde, deixa eu finalizar então. Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou pedir então que nosso irmão Teixeira faça a oração, finalizando o nosso estudo. Santo Deus, Santo Pai, agradecidos somos a Deus, porque o Senhor colocou no nosso coração que deveríamos vir até a Tua casa para aprender cada dia mais, Senhor. E o nosso coração se alegra pelo que aqui foi dito e pelos esclarecimentos, ó Deus, de muitas coisas que nós não temos o conhecimento. E às vezes lemos e não entendemos, mas aqui nós temos o Teu Filho que trouxe essa palavra, ao qual nós ouvimos e passamos a entender. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Senhor nos guie, nos guarde, nos proteja a volta para os nossos lares, Senhor. Que a Tua graça seja conosco, que tenhamos um bom sono nesta noite, Senhor, e que não venhamos esquecer, ó Deus, de sempre glorificar o Teu santo, poderoso e eterno nome e de nos apresentar, Senhor, na Tua casa, a cada dia, a cada culto, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Está terminado o nosso estudo. Uma boa noite a todos.